efeito daquele resultado de 5-3 em cima do Bahia? Boa noite, Karine, Rafa, Serginho, Grafite. Aproveitando aqui só o que o Serginho falou, não vai chegar o Messi, não vai chegar o irmão, mas o Max Biancucci está de bobeira aí, de repente chega o primo no esporte, né? Só para dar a dica aí para o pessoal do esporte, se quiser aproveitar a família Messi. Boa. Mas um Flamengo que tem muita coisa para a gente falar, a gente pode falar do jogo do Bahia ainda, vai falar do Fortaleza e também de mercado, começando da vitória sobre o Bahia, uma grande atuação, a principal e melhor atuação sob o comando de Domi, sem dúvidas. E eu conversei hoje mais cedo com o William Arão sobre essa exibição, tentei entender um pouco ali da questão conceitual, até queria que o Rafa depois me explicasse até que ponto o jogo posicional pode ser unificado com a questão da movimentação, que marcou muito contra o Bahia. Mas o Arão falou uma coisa bem interessante, que foi sobre vencer jogos e vencer campeonatos. Vamos escutar o que ele falou, que eu achei bem inteligente, bem interessante o que ele falou sobre a vitória do Flamengo. São cinco partidas já sem perder, 3 vitórias fora de casa. Fica agora a expectativa pela vitória no Maracanã. Mas assim, vocês começaram o campeonato muito favoritos. Se alguém tinha alguma dúvida ali depois daquele início meio rateante, assim, agora tá mais do que claro que o campeão chegou aí para disputa mesmo, para valer. A gente pode falar isso? Não, a gente tá chegando, né? A gente tá chegando. A gente chegou já no grupo de cima, que era um dos nossos objetivos. Mas além de tudo isso, né? Além de vencer, como você mencionou, né? Como vencer da maneira que foi a gente jogando melhor, né? Por que isso? Porque a vitória ela pode vir, você vai ganhar um jogo, mas dificilmente você vai ganhar um campeonato você jogando mal. Né? Então, para a gente ganhar um campeonato, a gente tem que jogar bem, a gente tem que estar sólido, tanto ofensivamente e defensivamente. Então é isso que a gente tá querendo. Obviamente, as vitórias são importantes para o crescimento da equipe, para a moral, para a confiança, enfim. Mas a gente busca crescer também como equipe. A gente sabe que quando a gente jogar cada vez melhor, vai ser cada vez mais difícil ganhar da gente, vai ser cada vez mais fácil ganhar as partidas e aí, consequentemente, a gente vai chegar lá nas cabeças, né? A gente já está muito próximo, né, do líder, mas a gente sabe que a gente tem bastante margem para crescimento como equipe e que quando a gente atingir esse nível, com certeza a gente vai chegar lá muito mais rápido e vai se manter também muito mais rápido. Tá aí, então, o Arão... Ai, meu Deus. Essa vai entrar de novo, Karine. Rolou um susto aí. Claro que rolou um susto. Meu Deus. Enfim, deixa pra lá. Perdão aí se a gente acordou alguém na casa de vocês. Porque a gente tem recebido de mensagem. Ah, sim. Baixa o volume, senão o neném pode chorar. Tem que assistir no fone, pra não ter erro. Sai do muro! Pedro ou Gabigol? Quem tem que ser o titular neste momento? Rafael, começa. Então, o Rizek escreveu recentemente nas redes sociais sobre o Gabigol tá jogando muito distante. Foi um jogo que ele partia da direita em vez de jogar centralizado. Estava jogando muito distante do gol e que afastar o melhor finalizador do futebol brasileiro do gol é prejudicial. Eu não acho o Gabigol o melhor finalizador do futebol brasileiro. Acho, inclusive, o Pedro melhor do que ele. E a partir daí, eu escolheria o Pedro, pensando no modelo do Domenech. Beleza, tem um jogador centralizado. E pensaria num uso para o Gabigol. A grande questão é, jogando com o pé invertido, partindo da direita, ele tira o espaço que deixa o Everton Ribeiro mais confortável. E o Everton Ribeiro fez um partidaço no meio de semana. Né? Então não é tão simples assim utilizar os dois. Porque você vai estar abrindo mão de outras referências técnicas no time do Flamengo. Assim como é muito difícil romper com o processo e com toda a idolatria conquistada pelo Gabigol. Mas se eu fosse escolher um para jogar no meu time, por definição dentro da área, qualidade na finalização, seria o Pedro, não o Gabigol. Eu vou fazer que nem o Sálvio. Assinei embaixo. Tô contigo, eu também concordo com você. Mas eu entendo o carimbo de polêmico nisso aí. Boa tirada. Vou passar para eles a bomba aqui, ó. Pedro, Grafa. Rapaz. Então, só ratificando o que o Rafa colocou, então o Pedro não disputa a posição com o Gabriel, então, né? O Pedro para mim é mais completo que o Gabriel, em todos os aspectos, para fazer a parede, jogar fora da área, como ele joga, ele sabe jogar em todos
todas as partes do setor ofensivo do campo. Só que a gente não pode esquecer que o Gabigol é artilheiro dos 2 últimos campeonatos brasileiros. Sim. E pode estar caminhando para um 3º brasileiro. É verdade. É complicado, não é fácil não. É bem difícil. Acho que o Caê pensa dessa mesma maneira que eu, Não pelo vem que ele falar do sabe Caê, do dia a não. dia. Não fica em cima do muro. Você Mas tem o que falar Pedro, os um. números dele são impressionantes. Ele no banco, ele entra, ele faz gol, ele... Mas... Rapaz, pelo histórico que vem fazendo nos últimos anos, Gabriel. Ok, 2 Mas sou fã do Pedro. Eu acho que o Pedro tem que ser titular também. Aí é problema do Domenech, não é meu problema não. Pedro. Gabriel. Gabigol, então. Sorte do Flá de ter os dois. Gabigol. Ok. Sorte do Flá. Sorte não, competência, né? É verdade, Sim. concordo. Serginho, e você? Bom, primeiro eu queria ficar contra vocês da imprensa, que fazem essas perguntas imaturas, inúteis, e no exato momento que o Flamengo faz uma partida excepcional na Bahia, no exato momento que o Flamengo faz uma partida rodando o elenco, né, não tinha Felipe Luiz, o Gerson não estava lá, não tinha Bruno Henrique, não tinha Gabigol, e mesmo assim o Flamengo, no ano da pandemia, no ano que todo mundo vai ter que girar elenco, o Flamengo consegue uma vitória desse jeito, vem essa turma do troca de passe, né, da imprensa, né, para colocar como se isso fosse um problema. Isso não é um problema, isso é uma maravilha pro Flamengo, né? Ter opções, né? Então, assim, a minha resposta mais madura seria os dois, obviamente. Não, né? isso não é maduro, não. Bem, eu sei. Resposta mais murada. Isso é um muro. Vocês querem, vocês querem criar problema, né? Eu não quero criar problema para ninguém. Eu acho que a gente tem que respeitar o Gabigol, né? O que o Gabigol fez na temporada passada não faz nenhum sentido, né? Você esvaziar ele, tirar toda a confiança que ele acumulou num ano inteiro e por algumas boas partidas do Pedro, você colocar o selo de reserva. Acho que não. Eu acho que se tiver um time titular, e eu acho que a ideia do Flamengo é cada vez menos ter 11, né, e cada vez mais ter 18, 19 para ir girando o elenco, né, o Gabigol teria que estar, digamos assim, na primeira fileira. Eu colocaria o Gabigol. 2-2. Ô, Caê, você que é da imprensa, que fica aí fazendo essas perguntas, causando, porque o futebol é uma coisa muito séria, né? Assim, o futebol, às vezes, ele é levado até como uma política, coisa assim. Mas ainda bem que o jornalismo esportivo também tem entretenimento e a gente pode se divertir e que o Flamengo tem realmente os 2 jogadores. E aí, fica com quem? Então, no outro dia eu pedi a Sirene, não posso ficar em cima do muro. Não. Então eu voto no Gabriel. Acho que hierarquia ainda é uma coisa que tem que ser levado muito em conta. Um atleta que tem 50 gols em 1 ano e meio, tudo que ele fez, tudo que ele representa para a torcida, para o time, para o adversário. Eu acho assim, sou muito fã do Pedro, acho ele um atacante completíssimo, que simplifica as jogadas, dá pouquíssimos toques na bola e é muito eficiente. Para mim, eu acho que o passe que ele dá para o Isla no 3º gol é até mais incrível do que qualquer gol que ele tenha feito ontem, que ele quebra ali a defesa do Bahia. Mas há uma hierarquia, e aí nessa hierarquia o Gabriel não fez nada que justifique sair do time. Agora, o Domi é muro total, o Domi vai trocar, vai botar Gabriel, vai botar Pedro, vai botar Gabriel, vai botar Pedro. Isso é o bom para a torcida, eu acho. Ele pode muretar, né? Ele pode muretar, não tem Então, problema. mas eu acho legal. Posso só complementar? Eu falei que o Caê tinha uma opinião parecida com a minha. Vou só aproveitar, Rafa, enquanto você também fala, colocar os números, porque o torcedor deve estar aqui nessa hashtag bombando, mandando um monte de mensagem. Que isso? Estão comparando os dois, não se faz isso. Aquela coisa toda. Está aqui os números. Pedro, Gabigol, 1 ano de diferença, 23 anos, 24 anos. Vamos para o que interessa. Jogos, 20 jogos disputados, 7 como titular no caso do Pedro, 20 no caso do Gabigol, 8 gols marcados pelo Pedro, 14 para o Gabigol. Os minutos ali em campo falam bastante, né? 1.889 e 778 minutos para o lado do Pedro. Só que é interessante, olha só, o Pedro ficou 778 minutos, que é praticamente a metade. Eu sou ruim de matemática, mas a metade, né? Enfim. É menos da metade. 97 minutos por gol.
Minutos por gol, perdão. E 135 para o Gabigol. O Pedro faz um gol por jogo. Então. 97 minutos, Ele tá com uma média com acréscimos, enfim. Ele é um 9, um definidor melhor do que o Gabigol. E eu concordo, entendo a questão da hierarquia, tudo isso. A questão é que o Flamengo, quando fez a escolha pelo Domi, naturalmente o Flamengo já, sem querer, porque eu imagino que o mundo dos sonhos ideal fosse a manutenção de tudo que vinha sendo feito com o Jorge Jesus, o Flamengo colocou uma interrogação em cima do que era a dupla fantástica de ataque atuando por dentro, Bruno Henrique e Gabigol. Isso não existe mais. Você pode ter circunstancialmente, mas se for levado a cabo o que são os conceitos e o modelo de jogo do Torren... Fiquei treinando em casa o R do Galvão. Isso vai impactar diretamente em rendimento, não só em utilização desses dois caras, mas também em rendimento. Porque o que se pede daquele 9 ali é diferente. E não tem um cara do lado, não tem uma dupla por dentro. Tem um aberto de cada lado dando amplitude. É completamente diferente a dinâmica. E isso ficou claro no momento em que você assinou com um treinador adepto do jogo de posição. Pouco difundido no Brasil, que vai demandar uma adaptação. Então, assim, tudo isso está no contexto de escolher A ou B. E acho que por isso o Pedro vai ser muito mais utilizado nessa temporada. E Rafa? Vamos ver. Karine. Considerações finais. Peraí. Meu Deus. Não, gente. Quando só fazer uma pergunta pro Caê. Só uma pergunta pro Caê. Fala. Tirando o Diego Alves, Rodrigo Caio e Felipe Luiz. Os outros não são mais titulares absolutos no Flamengo hoje ou não? Com o Domenech? Eu acho que isso passa muito somente pelo fato de não ter substituto à altura, principalmente para Rodrigo Caio e Diego Alves. Porque contra o Bahia você pode ver que Felipe Luiz ficou já na reserva para o René, foi poupado, o René é uma bola de segurança que tem ali para as duas laterais. Eu acho que o Diego Alves e o Rodrigo Caio realmente não tem uma reposição à altura. Agora, de resto, ele vai rodar bastante. E o que eu acho mais legal é que ele deixou isso muito claro, né? Então, quem quiser escalar cartola, esquece o Flamengo. Boa. Eu não botei, não. Tu botou alguém do Flamengo? Não tem? Eu não escalei nessa última rodada. Furadíssimo contar com Que vergonha. O Grêmio acabou com o cartola de todo mundo, viu, o Grêmio? Não vamos falar nisso. Acabou com o cartola de todo mundo. Não, quando troca de passe também, nem vamos comentar isso. Vergonha total, caímos, estamos em quarto, só para você saber, tá, nessa rodada. Caê, considerações finais. Então, vou dar uma de André Hernan aqui, mas não vou dizer uma ultimazinha, não. São duas ultimazinhas. Pensando no jogo contra o Fortaleza, Gabriel e Gerson estão à disposição. Eles já teriam condição de enfrentar o Bahia, mas tinham dores, e o Domi tem um conceito muito claro também. A gente, apurando ali no bastidor, que qualquer dorzinha, qualquer problema, ele não vai levar para o jogo, porque ele quer 100% mesmo. É uma coisa que cada vez mais está sendo entendida ali no bastidor. Mas Gabriel e Gerson ficam à disposição. Só que Diego Alves e Bruno Henrique não treinaram nessa quinta-feira, e partindo desse princípio de que o Domi só leva para jogo, para campo, quem está 100% mesmo, a gente pode falar que eles estão fora do jogo contra o Fortaleza. E a segunda é quase que uma charadinha para o pessoal ficar atento. O Guga hoje fez o 5º jogo pelo Atlético, a gente viu há pouco, né? Fim de semana pode ser que faça o 6º. Eu estou bem curioso para ver o meio da semana que vem, se ele vai fazer o 7º ou não. Porque está movimentado esse bastidor também. Ele vem, acende o fósforo, joga, tchau, gente. Agora vai... O torcedor fica aqui, ó, como, né? Tem que esperar, não tem jeito. Valeu.